Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. Na alegria do Espírito Santo, que aqui mais uma vez nos encontramos no canal Pedro Rondinelli, para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo do 12 ao 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém e da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e eram curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que curava a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, naqueles dias Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. A gente vê aqui a necessidade que o Cristo tinha de estar em comunhão contínua com o Pai através da oração. Apesar de ser Deus, ter vindo do céu, mas sentia a necessidade de estar em diálogo sempre com o Pai. E com essa atitude, o próprio Jesus nos ensina que a nossa caminhada ela tem que ser conduzida por uma vida intensa de oração. E diz a palavra que ao amanhecer ele chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Ao amanhecer, passou a noite toda em oração. Com certeza Jesus haveria de tomar uma decisão, fazer uma escolha que a vontade dele não devia prevalecer. E aí o porquê do Senhor passar a noite toda conversando com o Pai em diálogo, porque a oração é nada mais, nada menos que um diálogo com Deus. Então Jesus passa ali a noite toda. Quando desce, pela orientação do Pai, Jesus já sabe quem ele vai designar na missão apostólica de levar a sua palavra. Jesus agora incube 12, que ele chama de apóstolos entre os seus discípulos, que eram muitos, e aí ele dá autoridade a esses 12 de ir levar a sua palavra. Ou seja, o discípulo é aquele que é o aprendiz, aquele que está ali atento ao que o mestre ensina. O discípulo é aquele que está sendo formado, preparado para a missão. E o apóstolo é aquele que já é designado a ir à missão. Ou seja, não é preciso agora que esteja o mestre ali com eles. Eles já recebem toda a graça, a autoridade do Cristo, o envio do Cristo para que eles possam ir. Com certeza também alguns discípulos pudessem ter ido com um dos apóstolos, o qual Jesus nomeou, quando Jesus envia em missão. Então, essa é a nossa igreja, que ela vai formando discípulos para a missão, porque a igreja é missionária, a igreja não para. Então o apóstolo é aquele que leva a palavra de Cristo, é aquele missionário incansável de anunciar, de obedecer categoricamente a palavra de Deus. Então que eu e você possamos entender que também nós estamos, meus irmãos, dentro desse envio da igreja. Nós não estamos isentos desse envio.
quando nós recebemos o nosso batismo, ao mesmo tempo nos tornamos cristãos e participantes da missão do Cristo. Então, que eu e você possamos tomar cada vez mais consciência da missão da igreja, que é nossa missão, que é dada a nós também esta missão para que a gente possa ir na disponibilidade e na condição de cada um. Tem uns que se entregam de tal forma que vivem a vida unicamente para o Evangelho, seja desde o sacerdote que acolhe a sua vocação sacerdotal, seja desde as comunidades de vida em que pessoas, mesmo sem ter recebido a ordem sacerdotal, mas decidiu-se viver uma caminhada mais estreita com o Senhor, numa radicalidade de uma entrega, vivendo o celibato, vivendo a vida ali para a missão. Todos nós, dentro da nossa condição, dentro do chamado que Deus nos faz, nós devemos corresponder e dizer sempre com disposição: eis-me aqui, Senhor, envia-me que eu vou. Descendo com eles, parou numa planície, e aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém e da região marítima de Tiro e Sidônia. Aqui a gente vê comunidades pagãs de Tiro e Sidônia, comunidades que vivia o politeísmo, né, que acreditava em vários deuses. No entanto, se é atraído agora por esse Cristo Jesus, esses povos que não acreditavam num Deus único e verdadeiro que os judeus pregavam. Mas agora, através da pregação do Cristo, uma pregação dinâmica, uma pregação diferente, esse povo também é atraído e vai de encontro a Deus. E também eles são acolhidos, não são desprezados, mas, hora ou outra, o próprio Cristo colocava tais pessoas numa situação para que o Senhor extraísse a fé no coração dessas pessoas. O que te traz aqui? Então é como que Jesus quisesse dar um testemunho àqueles que estavam em volta, através da própria pessoa, como é a cananeia. A cananeia vem, passa ali dias atrás do Senhor, pedindo uma atenção dele, pedindo que ela fosse ouvida. Os discípulos ficam já um pouco meio que chateados com tudo aquilo, porque aquela mulher vem gritando atrás e diz: Senhor, despede logo essa mulher. Jesus escuta a mulher, mas Jesus a instiga, de certa forma, a dizer alguma coisa. Como que Jesus extrai do coração daquela mulher a real motivação que a traz tão perseverante, tão persistente a estar ali atrás do Cristo, gritando. E aí aquela mulher, ela expressa, ela traz à tona tudo que está dentro dela, que é uma grande fé no Cristo. Quando ela diz que as migalhas que caem da mesa dos filhos, os cachorrinhos comem. E aí Jesus prova diante de todos aqueles que tinham o preconceito com este povo, que vivia essa religião do politeísmo, que acreditava em vários deuses, que aquele povo também é destinado à salvação para eles, que aquele povo é também incluídos dentro desse anúncio que ele vem fazer. E aí nós já sabemos toda a história, que aquela mulher, ela recebe a cura da filha que estava em casa doente, atormentada por um demônio, e a filha da cananeia é liberta. Então também estava aqui esse povo que vinha de Tiro e Sidônia, porque também queriam ouvir o Cristo, também queriam receber de Jesus todas as graças. E aqui fala que houve muitas curas que tinham vindo, pessoas que tinham vindo da região marítima de Tiro e Sidônia para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados de espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que curava a todos. Então, todo aquele povo foi assistido. E aqueles que tocavam no Senhor eram curados, os demônios eram expulsos. Então, todos aqueles que se aproximavam do Senhor eram curados.
Todos aqueles que tocavam no Senhor, saía dele uma força que curava a todos. Esse é o nosso Deus, que libera a sua graça a todos aqueles que se aproximam, que crê e acredita. Nunca se ouviu dizer que nenhum daquele que a vós tenha recorrido tenha sido por vós desamparado. Então, esse é Jesus Cristo, um Deus que nos ama e nos ama com amor infinito. Fica com Deus, meu irmão, que eu vou com Ele. Aqui foi mais uma reflexão. Até a próxima oportunidade. Paz e bem.